Na aula passada, você aprendeu sobre fazer irregulares. Put, put, when, won, e todos os outros que nós aprendemos entre um e outro. Estudou a formação da voz passiva. The homework is done. The homework was done. The homework will be done. Conferiu nas dicas de pronúncia mais sons de vogais. Peshwa, university, banana. E a dica de idiomatic expression. This car is second hand. Uma boa aula! Hello, everyone. Hello. Hello. You know, Christina, we have this dinner that we're going to prepare. That's right. And I was taking a look at the recipes. And the recipes must be carefully read. Yes, that's true. Because they must be carefully prepared. Yes, that's true. Some of these recipes are tricky, so we really have to follow the instructions. Because we want our dinner to be well cooked, That's well true. prepared. That's true, and it will be. It will be. What else do we have prepared for our class today? Well, we will see more of passive voice, as we have been doing lately, and we will see word parts of words, how words are formed in our understanding language. That sounds interesting. It is. All right, so let's rock. Partes de palavras. Este é o tema da nossa compreensão da língua, our understanding language. O que são partes de palavras, gente? Vocês já observaram que na nossa língua, português, ou que na língua inglesa que nós estamos estudando, as palavras são formadas de partes que se repetem. Quando eu ensino para vocês o ED, ele é um sinal de passado que não aparece em uma palavra apenas, mas em várias palavras da sua categoria, do seu tipo, né, que nós vimos que são as ações, que são as palavras que respondem à pergunta fazer o quê. O que nós vamos ver hoje é que existem partes de palavras típicas para cada palavra, para cada tipo de palavra que responde às nossas perguntas básicas. Vamos ver. Ao acrescentar dade ao como, o que, o quem, feliz, formou-se felicidade, que é um o que. Nós temos o que então? Temos uma característica, feliz, como, feliz, e temos uma coisa, um sentimento, um o que é felicidade, que se formou a partir do acréscimo desta parte de palavra que é dade. A terminação dade, em português, sempre indicará que estamos falando de o que. Dade forma o que? Forma coisas, sentimentos, conceitos, maldade, capacidade, bondade e uma infinidade de outras palavras que terminam assim. Já in, no começo da palavra, transforma no contrário do original, no contrário daquela em que in foi acrescentado. Desconfortável, impossível. Confortável, o contrário, desconfortável. Possível, o contrário, impossível. Happy, em inglês, nós já sabemos, é feliz.
Happiness é felicidade, de onde se pode mais ou menos já imaginar que esse final ness tem um papel parecido com o final dade em português. Unhappiness, infelicidade. Olhando assim, comparando, nós podemos ver que un é como in, tem o mesmo papel. Em inglês, o final ness, assim como o português dade, também indica what, é o que nós acabamos de ver. Happiness, felicidade, carefulness, cuidado. O início un, assim como dis, em dishonest, desonesto, in, em insecure, inseguro, e im, em impossible, impossível, também resulta em oposto. Nós vimos exemplos de como esse mecanismo das partes de palavras funcionam em português e em inglês. Nós fomos muito felizes no nosso exemplo porque nós conseguimos pegar um caso em que é muito parecida a formação da palavra em uma língua e em outra. Nós conseguimos mostrar para vocês uma equivalência, né? Feliz, happy, felicidade, happiness, infeliz, unhappy, possible, possível, impossible, impossível, honest, honesto, dishonest, desonesto e assim por diante. Nós escolhemos esses exemplos porque eles são muito didáticos e eles são iguais ao que acontece em inglês. Mas isso não acontece sempre. Vai haver casos em que a parte de palavra estará ali e nós não vamos conseguir encontrar uma equivalência, um procedimento igual em português. É nesses casos que valem as listagens que vocês recebem, onde as partes de palavras estão agrupadas conforme o tipo de palavra que elas formam e, portanto, a palavra, né, o tipo de palavra que responde a alguma das nossas perguntas básicas. Então, nós temos, por exemplo, que o ness responde, né, forma palavras que respondem à pergunta what, o que? Forma coisas, forma sentimentos. Nós temos que o li, L-Y, equivale ao nosso mente e forma o jeito como nós fazemos as coisas, né, a forma como de ações. Por exemplo, easy, fácil, easily, facilmente. Final, final. Finally, finalmente, e assim por diante. Ou seja, não vai acontecer sempre a equivalência, mas vai acontecer, sim, daquele final de palavra, quase sempre corresponder à pergunta básica, né? Quase sempre formar uma palavra que responde uma das nossas perguntas básicas, assim como está listado, organizado no material de vocês. Nós não temos a expectativa que vocês decorem esse conteúdo e saibam, porque esses são conhecimentos de morfologia, embora básicos, eles fogem um pouco do conteúdo básico da língua, mas nós resolvemos mostrar para vocês porque é uma ferramenta adicional que ajuda a se familiarizar. Tudo que a gente quer, né, é estar familiarizado com a língua, familiarizado com os sons, com a formação das palavras. E essa compreensão, né, dessa sistemática por trás da formação das palavras, com certeza nos ajuda neste processo. Nós vamos agora à nossa Basic Communication. Let's move on to our basic communication. We're going to begin with an audio segment. My bike is at the shop. It is being repaired. Let's listen. Hi, Mother. What are you doing here? Hi, Jane. I came here to see you. What a nice surprise. I have got to go to many places today. My bike is at the shop. It is being repaired. I took your father's jacket to the laundry. It is being washed. And I also took your sister's boots to be repaired. Wow, you really had a lot of places to go. Vocês devem ter observado neste diálogo que acabaram de ouvir a seguinte construção. Be, em alguma forma, mais being, mais o nosso velho amigo passado como. O que é isso, gente? Isso é uma outra forma do que nós
temos visto aqui recentemente, que é a voz passiva. Vamos ver alguns exemplos e depois nós vamos olhar para aquele nosso esquema dos tempos, né, dentro das elipses. The house is being painted this week. Tradução, a casa está sendo pintada esta semana. Is, está, being, sendo, painted, pintada. The exercises are being done. Estão, being, sendo, done, feitos. A gente mexe aqui, né, no primeiro be, que é o be que atende a pessoa, né, que a gente escolheu para fazer a comunicação. Nesse nosso caso aqui são the exercises, então é a. No caso anterior era the house, então é is. O que caracteriza a voz passiva é a presença do be em todos os tempos. E o be está em todos os tempos, respeitando cada um deles, né, as suas formas em cada um deles. Então vamos retomar o nosso esquema com o passado, o presente e o futuro. Vocês já sabem que aqui é o passado, que aqui é o presente, que aqui é o futuro, né? Nós tiramos os nomes porque nós temos muito texto dentro das elipses e nós queremos dar ênfase para a forma como eles são construídos, né? Então nós começamos aqui com o que nós já vimos, o be mais o passado como, nos casos em que o be está no presente e é, portanto, am, ou, is, ou, are. I am, he, she, it. Is, you are, we are, they are. Ok? Então aqui é feito, está feito e assim por diante. No passado, nós temos exatamente a mesma maneira de organizar as palavras. E o que muda? Muda que o be não está mais no presente e sim no passado. E aí nós temos as formas was e were. É bom, hein, gente? Uma forma menos, fica ainda mais fácil. Was para o que está no singular e were para o que está no plural. Lembrando, né, que fica I was, he, she, it was. E as demais com were. Aqui é foi feito, estava feito e assim por diante. No futuro, nós já vimos também que como nós não temos uma forma específica para o futuro, nós precisamos combinar o will com o be e fica sempre assim, independente da pessoa. Qualquer realizador mais will be mais o passado como. Então, vai ser feito ou será feito. Aqui estão os nossos tempos dentro das elipses. O que nós acabamos de ver é o uso do ing, né, que com o be enfatiza a continuidade das ações, né? É como se a gente lançasse um zoom para o momento e entrasse na continuidade deles, onde está sendo enfatizado o que está sendo feito. As formas do be são as mesmas, a única coisa que acontece é que a gente inclui o being, que é o sendo, né? E aí vai depender, né, de quem vai ser a pessoa, quem vai ser o realizador, se é I am, né? I am being understood, estou sendo compreendida. E nós usamos esse tempo quando nós queremos enfatizar a continuidade, quando nós queremos dar um zoom no momento em que algo está acontecendo, ok? Aqui no passado nós temos a mesma coisa. Como aconteceu de mudar a forma do be para o passado, né? Aqui na ênfase, na continuidade, ocorre o mesmo. As nossas formas de be são was e were. Né? Então aqui nós temos o estava sendo feito e temos uma forma menos, né, como lá em cima, e isso facilita um pouco para nós. Imagino que vocês, olhando essa corrente, né, consigam fazer essa associação de forma, assim, de ênfase, né, de tipo de tempo que a gente opta por usar com a estrutura que ele exige, que é be,
nas suas diversas formas, mais being, mais o passado como. O being e o passado como ficam inalterados, a gente trabalha em cima do be conforme ele esteja no presente, conforme ele esteja no passado. Tem mais uma coisa para a qual eu quero chamar a atenção de vocês. Como será que fica a voz passiva, a ênfase no que está sendo feito, quando nós estamos tratando deste nosso tempo aqui, o tempo que liga o passado ao presente? Fica assim, gente, have ou has been, mais o passado como. Lembrando que been é o passado como de be, né? O be sempre tem que aparecer na voz passiva. E, no caso do have ou has mais passado como, ele está ali na sua forma de passado como. Vamos ouvir um áudio que tem frases, que tem expressões nesse tempo, nessa construção. Flowers have been planted in the garden. Hi, Angel. Your house looks beautiful. What have you done? The windows have been repaired, the walls have been painted, a garage has been built, and flowers have been planted in the garden. And did you do it yourself? Of course. Congratulations. Thanks. Let's go back to our subject here, passive voice, have, has, plus been, plus passado como. Para dizer que algo foi feito, mas sem precisar em que momento no passado, nós usamos have ou has, mais been, mais passado como. Então, o uso desse tempo, dessa estrutura, dessa forma de expressar uma ação, permanece com a mesma orientação de quando ele não tinha been, de quando a gente não estava falando na voz passiva, ok? O que acontece agora é que nós estamos dando ênfase para o que foi feito, o que é feito. Vocês lembram, né, que esse tempo às vezes é traduzido como passado, às vezes é traduzido como presente. Vamos ver uns exemplos. Things have been changed. As coisas foram mudadas. Optamos aqui por uma tradução no passado, né? Porque o tempo esse, have ou has been, nos dá essa margem. Às vezes ele é presente, às vezes ele é passado. She has been warned. Ela foi avisada. They have been called. Eles foram chamados. Observem que nós estamos sempre trabalhando no have ou no has conforme a pessoa e o been e o passado como ficam inalterados, né? Lembrem daquela ponte entre o passado e o presente acima da qual nós mostramos o nosso tempo, né? Have ou has mais passado como, mais been mais passado como. Lembrando, né, gente, que o been é o passado como de be. What do we have now? Let's ask our teacher, Sonia. What we're going to do now is we're going to move on, Christina, to an audio segment. And I used to eat a lot of sweets. Hi, Jamie. How are you? It's been a very long time. Hi. Yes, we haven't seen each other in a long time. How are you? I'm okay. How about you? You look very different since I last saw you. To begin, I used to go to work by car, but now I walk and I used to smoke too. Wow, so you stopped smoking? That's wonderful. Yes, it is, and I'm very happy. I used to weigh 130 kilos, but now I weigh 86 kilos. Oh, Jamie, I'm so very happy for you. How did you lose so many kilos? What's the secret? There is no secret. I used to eat a lot of sweets. I also didn't used to eat vegetables, but now I do. I didn't used to do exercises. Now I walk and I swim. Did you used to eat a lot of pasta? Yes, I did. And I also used to eat a lot of bread. Congratulations, my friend. I'm very proud of you. You look great. Thank you very much. I'm very happy with all these changes.
Nós vamos agora olhar mais detalhadamente para o que nós acabamos de ouvir, né? Que são frases que contêm a expressão used to. Used to tem uma tradução, uma equivalência bem clara em português, que nós vamos ver em seguida, e serve para descrever um hábito no passado. Vamos ver alguns exemplos. I used to smoke. Eu fumava, eu costumava fumar. I used to drink. Eu bebia, eu costumava beber. I used to play soccer. Eu jogava futebol, eu costumava jogar futebol. Esta expressão used to mais a ação pode ser traduzido por ação mais ava, avamos, ava, etc. Em português, né, que é o costumava, ou o falava, o trabalhava, né, e as equivalências. Ou pode ser simplesmente um passado. Como é que se comporta o used to? Quando nós estamos afirmando, né, numa frase afirmativa, positiva, I used to swim, you used to swim, e é sempre igual para cada uma das pessoas. Não existe mudança alguma para nenhuma delas. I, you, he, she, it, we, you, they. Swim, lembram, né, gente? Nadar. Então, used to swim é costumava nadar, costumávamos nadar, costumavam nadar ou nadavam, nadava, etc. Como used to está no passado, né, é o passado de use, que é usar, quando a gente nega, a gente precisa do velho ajudante, né, do passado, que é o did. Então, o did entra e o use sai do ed. Todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, didn't use to swim. Tradução: não costumava nadar, não nadava. Não costumávamos nadar, não nadávamos, etc. Bom, para perguntas, né, se as ações precisam de ajuda para negar, elas precisam de ajuda para perguntar também. E aqui o did, mais uma vez, aparece, só que abrindo a nossa frase. Did, mais qualquer uma das pessoas, mais used to play soccer, used to swim. Lembrando que porque aparece o did, o D do ED não aparece, o passado está todo aqui. E agora, complementando com o que nós já conhecemos, que é aquela possibilidade de fornecer respostas curtas, né, que existe em inglês, eu mais uma vez uso o did. Então, yes, I did, no, I didn't. Did ou didn't o quê? A ação que acabou de ser mencionada. Então, se a pergunta é, did you used to play soccer? Yes, I did, né? Se a pergunta é, você costumava jogar futebol? Yes, I did, sim, costumava. Did está aqui substituindo used to play soccer. E quando for no, bem, aí colocamos o not ao lado de did. Ou, na sua forma contraída, didn't. Used to expressa um hábito no passado. Movie segment. One thing that Teacher Cristina and I have in common is that we both used to smoke. If you smoke, I hope sincerely that one day you can say, I used to smoke. Let's move on to our video segment. We're going to watch a short segment of a film. There's a group of people talking, and one man says, he used to be an agent. Let's watch it. Good news, Mr. Moncrief. What's that? Our client has found your offer. Quite interesting. We're all just a little concerned about the fact that you used to be an agent for the DEA. Used to be is why I'm with them. Right. Well, your past leaves a bad taste in our client's mouth. Good news, Mr. Moncrief. What's that? Our client has found your offer. Quite interesting.
we're all just a little concerned about the fact that you used to be an agent for the DEA. Used to be. Used to be Esquire Wisdom. Right. Well, your past leaves a bad taste in our client's mouth. One more video segment. Two men arriving at a bar, and one of them says, Billy used to work at this club. Let's watch. Okay, what's the deal? It's a long shot, but Billy used to work at this club over here as a bartender. I heard him talk about it before. Okay, what's the deal? It's a long shot, but Billy used to work at this club over here as a bartender. I heard him talk about it before. One more movie segment. In this scene, Schmidt is talking about his childhood. He says, when I was a child, I used to... Let's watch. When I was a kid, I used to think that maybe I was special, that somehow destiny had tapped me to be a great man. Not like Henry Ford or Walt Disney or somebody like that, but somebody, you know, semi-important. When I was a kid, I used to think that maybe I was special, that somehow destiny had tapped me to be a great man. Not like Henry Ford or Walt Disney or somebody like that, but somebody, you know, semi-important. Gente, agora nós vamos conversar sobre um aspecto muito importante da pronúncia da língua inglesa. Qual é este aspecto? Nós vamos conversar sobre os encontros de consoantes. Por que eles são tão importantes? Para nós, falantes de português brasileiro, é difícil emendar consoantes uma na outra. Nós gostamos de colocar sons de vogal no meio delas. Então, nós pensamos vários encontros de consoantes em inglês para os quais nós queremos chamar a atenção de vocês. Eu peço que vocês ouçam e acompanhem no material, porque em alguns casos, algumas consoantes não são pronunciadas. É o caso do listen, por exemplo, onde a gente não diz o T. Eles estão agrupados, né, os encontros de consoantes que nós selecionamos, e eles têm alguns exemplos, cada um. Eu peço que vocês ouçam várias vezes cada um deles para se acostumarem a essas nuances, né? Porque isso já é um nível bem avançado das nossas dicas de pronúncia, né? Nós já estamos pedindo que vocês leiam os sons, leiam as letras e consigam identificar quais delas não são pronunciadas a partir do que vocês escutam. Let's practice. Girl, curl, pearl, world, watch, kitchen, catch, next, extinct, text, gold, help, already, 3, thrash, throw, listen, fasten, moisten, castle, muscle. Este nosso idiom, essa nossa idiomatic expression de hoje, ela tem até um valor um pouco filosófico, né? Qual é ela? No free lunch. Literalmente, no free lunch significa sem almoço de graça, não há almoço de graça. O que será que isso quer dizer quando não é interpretado palavra por palavra? Significa que a gente não consegue algo sem dar algo em troca, né? Por isso que eu falei que é uma coisa meio filosófica, na verdade é uma maneira de ver as coisas. E é uma expressão que existe em inglês e que nós estamos trazendo para vocês até como um ponto de enriquecimento cultural. There's no free lunch. Não há almoço de graça. Ou seja, vocês estão diante de uma situação em que algo foi solicitado em troca e aí vocês podem comentar
There's no free lunch. Our study tip is about pronunciation. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Hoje vocês viram os encontros de consoantes, também chamados de encontros consonantais. O que eu vou dizer para vocês agora vale para qualquer conteúdo de pronúncia, não só para o que foi visto hoje, mas com ênfase especial para o que vocês viram hoje, ou seja, com ênfase especial para os encontros de consoantes. Como é que vocês vão saber se vocês estão pronunciando corretamente? A gente fala e quando fala está preocupado em falar e não em ouvir. Então eu peço que vocês façam o seguinte, peço que vocês se gravem. Isso já foi comentado, já foi solicitado, mas nós estamos reforçando porque é a única maneira de vocês conseguirem avaliar a pronúncia de vocês. Então façam da seguinte forma, posicionem o CD no som que vocês estão treinando, praticando e gravem a voz de vocês dizendo o mesmo som, a mesma palavra que está no CD. Isso pode ser feito para as frases dos diálogos, né? Desnecessário dizer que os diálogos estão gravados para que vocês possam repeti-los uma série de vezes e não só ouvir como foi colocado na aula, né? Vocês têm o CD na mão justamente para isso, para repetir os áudios. Então vocês gravam, aliás, vocês ouvem, gravam e aí vocês se escutam. Façam isso várias vezes ao longo de um tempo X. Eu tenho certeza que quando vocês compararem a primeira gravação com uma das gravações posteriores, depois de vocês terem podido avaliar como está evoluindo a pronúncia de vocês, vocês vão notar uma diferença e vai ser muito gratificante. Na aula de hoje, você aprendeu sobre partes de palavras. Happy, unhappy, happiness, happily. Aprendeu o uso da voz passiva com ing. My bike is being repaired. Estudou a expressão used to. I used to eat a lot of sweets. Conferiu nas dicas de pronúncia os encontros de consoantes. World, listen, muscle. E a dica de idiomatic expression. Remember, there's no free lunch. Até a próxima aula.